Olá, meus irmãos queridos. Me chamo Claudete, sou trabalhadora, palestrante do CELI e, como vocês sabem, todos os dias o CELI coloca uma palestra falando alguma coisa, um trecho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Cabe a mim hoje falar a respeito do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele é bastante extenso e muito interessante. Eu vou falar sobre a minha responsabilidade sobre o meu sofrimento. Qual a responsabilidade que nós temos sobre os sofrimentos que vivemos nesta encarnação, nesta passagem por esta escola que é a vida? Existem dois tipos. Vamos dividir assim sobre as vicissitudes que acontecem nessa vida. E elas têm duas causas. Uma causa são as causas da vida presente. E a outra não são desta vida, são de outra vida. As causas da vida presente, elas têm a ver com o nosso comportamento aqui na Terra. Sobre a forma com que nós nos posicionamos, por exemplo, num casamento, quando casamos por interesse, quando casamos, nos unimos a outra pessoa por vaidades, por aparências. Daí encontramos neste casamento muitas dificuldades, muitos desgostos, muita infelicidade. Obviamente que não existindo amor numa relação, essa relação é extremamente frustrante, ela é absolutamente material. E como tudo que é absolutamente material, ela não satisfaz a nossa alma, ela não atinge aquilo que é o objetivo da vida, que é a relação moral e de amor. Os excessos, sejam eles de todos os gêneros, e nós vamos falar assim de tudo que for excesso, tanto na alimentação, quanto nas relações entre pessoas, quanto nos pensamentos, quanto nas formas que eu tenho de definir uma posição em detrimento de outras pessoas. Todos os excessos. E eu falo em excesso político, excesso religioso, os excessos raciais, tudo que for excesso, tudo que é além, quando eu tenho posições radicais, quando eu acho que somente o que eu faço está certo, quando eu bebo demais, quando eu fumo demais, quando eu como demais, quando eu penso que amo demais, porque quando a gente, tudo que é excesso está errado. Tudo deve ser na medida. Tudo deve ter a moral como limite. O que eu quero para mim
o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, tudo que é demais, tudo que é em excesso, também nos causa um prejuízo, uma dor e um sofrimento muito grande. Os pais infelizes, por exemplo, isso também tem a ver. Quando há infelicidade de pais que recebem dos seus filhos agressões, que recebem dos seus filhos uma indiferença na sua velhice, ou que veem os seus filhos se degradarem em vícios, em drogas, em bebidas. Nós precisamos olhar para nós mesmos, tá? Para o nosso coração e ver onde está, ou o que cometemos de errado, o que fizemos para ter filhos ingratos, para cometer excessos, para ter infelicidade em uniões e qualquer outra. Nós temos o costume de colocar a responsabilidade desses atos em outras pessoas, em outras coisas, e muitas vezes em Deus. Por que Deus? Por que eu sou tão infeliz enquanto a minha irmã é feliz, o meu irmão é feliz? Por que eu tenho tantas desgraças? Por que Deus me castiga? Deus não castiga. Nós cometemos os erros. Nós não nos preocupamos em educar os nossos filhos. Nós somos negligentes quando deixamos eles, não colocamos, não os ensinamos, não os educamos. Quando um pai e uma mãe dão tudo ao seu filho, tudo o que eles pedem, que tipo de ser, que tipo de humano vai surgir daí? Um humano egoísta, um humano avarento, um humano que talvez não aprenda a lutar, né? A viver a vida, a buscar, a trabalhar, a ser responsável, a respeitar o seu próximo, porque ele nunca respeitou nem os seus pais, porque quando ele reclamava de qualquer coisa, imediatamente era atendido. Quando os pais passam a não dar educação aos filhos e sim presentes para que eles se aquietem, eles estão descumprindo uma das maiores obrigações, que é receber um espírito e prepará-lo para a sua jornada de aprendizado. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver que nós somos responsáveis por isso. A lei civil, muitas vezes, consegue suprir e punir alguns atos da vida civil, mas muitas não. E graças à generosidade de Deus, se nós não conseguirmos reparar os nossos erros, aprender a nossa lição aqui, nós teremos outra oportunidade com a reencarnação. Nós estaríamos sempre vivendo em torno daquelas pessoas, aqueles
seres que convivemos, nós continuaremos convivendo de várias formas com estas mesmas pessoas, neste ciclo familiar ou de amizade, do qual tivemos oportunidade e não conseguimos resolver todas as ou aprender tudo que deveríamos ter aprendido para evoluir. Aprendemos alguma coisa de um lado, perdemos alguma coisa de outro, não aprendemos. E voltamos a conviver com todos esses irmãos, em situações diferentes. E a generosidade de Deus é tão grande que nos coloca um véu sobre o passado. Este véu nos permite recomeçar uma nova relação de filhos a pais, de filhos a amigos, de pais a amigos, de pais a professores, de filhos a professores. Não interessa em que situação nós vamos voltar, mas nós vamos voltar neste seio familiar e de amigos. E ali nós vamos viver as novas experiências. Muitas vezes a nossa experiência de um egoísmo passa a ser uma humildade, de riqueza passa a ser uma pobreza, de abundância passa a ser de menos possibilidades. Nós vivemos num aprendizado daquilo que não aprendemos em outras encarnações. Nós voltamos para a escola. Aquilo que nós não conseguimos aprender, nos será novamente ensinado. As lições virão, às vezes, com um sofrimento que devemos compreender, com esta situação toda de vida que tem alegrias e tristezas e dores e sofrimentos. Quanto mais compreendermos que isso vem para que nós possamos evoluir e crescer como ser, como espírito, no amor de Deus, menos difíceis elas vão ser. Superaremos com mais facilidade o que nos é colocado, porque tudo o que acontece hoje na nossa vida é consequência dos nossos atos durante muitas e muitas encarnações. Nada é imposto a nós. Tudo nos é dado. E nós é que vamos decidir o que fazer com este tempo que nos é dado. Tenha uma certeza de que nós estamos aqui por nós mesmos e tudo que estamos vivendo é nossa responsabilidade. Ninguém nos impôs nada. Eles apenas nos cuidam, zelam por nós e nos ajudam nessa jornada que nós estamos vivendo na Terra. Que Deus abençoe a todos vocês
e que o amor de Cristo ilumine-nos sempre. Até a próxima.